aquele estabelecimento me passava alguma posição, me informava alguma coisa, me dava uma satisfação sobre o tratamento de dados que ia ocorrer. Agora a coisa muda, né? Agora as organizações elas precisam de fato prestar um esclarecimento para aquele titular, para a pessoa que está cedendo as suas informações, de uma maneira clara, objetiva. Existem várias circunstâncias que a empresa precisa, então, atender para que ela esteja adequada à lei. Então, ela entrega um poder para o titular dos dados que antes ele não tinha. Só que nós temos um detalhe aqui, né, pessoal? Eu ganhei esse poder, mas eu não estou acostumado com isso. Então, hoje nós temos uma questão aqui que é cultural. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro, no geral, ele não dá muita importância para as suas informações pessoais. Nós podemos aí identificar nos últimos meses, até por conta da pandemia, o alto índice de ocorrências que já vinha acontecendo, claro, mas aumentou, né, substancialmente aí as ocorrências de vazamento, de clonagem de WhatsApp, de roubo de informações. Então, e outra coisa, brasileiro, num aspecto geral, é claro, né, e é questão cultural, não é nem pejorativa aqui a coisa, no aspecto cultural mesmo. Aonde tem alguma coisa gratuita, um brinde, um desconto, e aonde me pede todas as informações relativas à minha pessoa, eu cedo sem nenhum problema, sem nenhum filtro, né, porque a gente não dá valor para as nossas informações. Só que na era que nós estamos hoje, na maneira como as coisas estão, né, no mundo digital, e ainda mais por conta da pandemia, quando eu quero dizer por conta da pandemia é que muitas empresas que ainda estavam resistindo fazer essa transformação digital, ou seja, ir para o digital, ir para as redes sociais, né, existir nesse meio, tiveram que fazer isso, senão não iam suportar esse período que nós estamos vivendo. Então, forçou, né, muitas empresas a irem para o meio digital. Mas mesmo assim, né, nós ainda não temos essa cultura de prezar pelos dados, de cuidar das informações. Então a gente viu aí esse crescimento substancial aí de vazamentos, de roubo de informações. E as pessoas não estão preparadas. Então, por que eu fiz esse discurso aqui? Porque a lei, ela, como vocês podem ver ali, prazo para adequação setembro de 2020, ela está entrando, né, agora aí, né, nos próximos dias, né, a princípio, pelo que pelo que consta, né, no ramo jurídico ali, o presidente Bolsonaro tem até a data de hoje para fazer aí a sanção, mas de uma maneira aí direta e objetiva, caso ele não tome nenhuma ação até a meia-noite de hoje, amanhã nós já estamos aí com a LGPD. A não ser que algo mude, que alguma outra interpretação aconteça, porque em relação à LGPD, muita água já passou embaixo dessa ponte e acreditamos que ainda vai passar. Então, também algumas coisas não se cravam na pedra, mas isso é o consenso que de fato vem ocorrendo aqui no meio, né, dos profissionais que tratam isso. Então, nós não temos essa cultura, a LGPD está entrando, e ela trata principalmente do quê? Ela trata dentro do resumo que a gente pode extrair aqui, ela traz princípios de finalidade dos dados, ou seja, as organizações precisam, as empresas precisam ter um objetivo, ter um motivo para usar aquela informação. Então, eu não posso coletar aquele dado sem ter um fundamento. E que dado é esse que nós estamos falando? Estamos falando de dado pessoal, que é qualquer informação que identifique ou que torne identificável o titular dos dados, que é nome, CPF, RG, os cookies também são itens colocados pela LGPD como dado pessoal, geolocalização e assim por diante. E qual é o outro dado que a LGPD ela trata? Os dados pessoais sensíveis, que é qualquer informação, né, qualquer dado que venha a expor ou constranger o titular, o dono daquele dado, opção sexual, biometria, associação sindical, religião e assim por diante. Então, estamos falando sempre desses dados, tá, pessoal? Desse tipo de informação. Então, a LGPD ela trouxe, né, a característica da finalidade. Temos que ter, a empresa tem que ter um objetivo, né, um motivo para usar aquela informação. Ela também ela traz aspectos de segurança,
prezando, né, pela segurança dos dados. Ela orienta, não de uma maneira direta, mas ela traz princípios de segurança que precisam ser, então, detalhados e explorados pela organização para proteger aquelas informações. E ela também incentiva, né, a questão da prevenção, a prevenção do mau uso, a prevenção do vazamento, a prevenção perante a maneira como se trabalha aqueles dados. Eu tenho que usar aqueles dados de uma maneira adequada, de uma maneira não ilícita dentro dos moldes da lei. É claro que nós temos vários itens para falar a respeito disso, mas eu extraí aqui uns pilares aqui para a gente poder entender a questão da lei em si. Seguindo então, pessoal, tirando essa questão agora tirando não, mas passando a questão da LGPD, dos aspectos aí da regulamentação, o DPO como um todo, né, claro, a organização, mas como o objetivo aqui é falarmos do DPO, ele precisa, barra organização, precisam começar a responder algumas perguntas. E para quem hoje tem, então, a vontade de começar a trabalhar com isso, de conhecer, ou se já trabalha, essas aqui são algumas perguntas de maneira bem macro, assim, que nós precisamos começar a ter respostas bem detalhadas e bem sólidas, né? Como, por exemplo, com quem os dados que nós coletamos são compartilhados? Nós temos o domínio, nós sabemos exatamente para onde que esses dados estão indo? Estão indo para os nossos fornecedores, estão indo para um parceiro de negócio, enfim, né? Onde que esses dados estão armazenados? Muitas pessoas colocam, estão aqui na nossa rede, estão na nossa nuvem, mas será que é só isso? Será que os dados que nós coletamos dos titulares, e quando eu falo titulares, é de fato dos nossos clientes, mas os colaboradores da empresa também são titulares de dados. Então, nós também estamos falando dos colaboradores da empresa. Então, voltando aqui, aonde que esses dados estão armazenados? Será que tem alguma regra ali de acesso à internet, alguma coisa que, um acesso, de repente, a dispositivo, a mídia removível, né? Pendrive, alguma coisa assim, que possibilita que alguém copie uma lista de informações e coloque numa pendrive e leve para outro lugar? Será que essas listas aí são compartilhadas para Gmail, Yahoo, para Google Drive, Dropbox, enfim? A gente tem esse domínio, a gente responde com tranquilidade aonde exatamente eles estão armazenados, né? A gente consegue provar que esses dados são monitorados e protegidos, não que a lei te exija isso, mas é que muitas vezes, de certa forma sim, né, mas não de maneira direta, mas ela pede um relatório de impacto, né, na ocorrência aí de um vazamento de dados, que tu tens que informar como é que esses dados estavam protegidos e preservados, né? E a questão do monitoramento a gente só consegue tomar uma ação em cima de algo que a gente conhece, né? Então, um monitoramento se faz necessário. Também uma outra pergunta, quais dados devem ser protegidos? Nós temos exatamente, né, o domínio e a informação completa de onde estão os dados pessoais e sensíveis que nós devemos proteger, né? Nós sabemos aonde eles estão, e estamos falando de dados digitais, no meio digital, e no meio físico, papéis, contratos e assim por diante. Quem que tem acesso a essas informações? Os colaboradores da empresa. Mas tudo bem, mas eles têm acesso de que nível? Podem exportar, podem editar, podem copiar, podem colocar em algum outro local. Enfim, a partir do momento que a gente precisa dar conta de onde os dados estão indo, onde que eles estão armazenados, quem é que tem acesso, a gente precisa saber quem é que tem acesso. Então, estamos falando aqui de gestão de acessos, gestão de identidades, né? E por último, eu deixei por último mesmo, ali no canto inferior esquerdo, como descobrir rapidamente se houve um vazamento de dados. Tão importante quanto preservar os dados que estão dentro da organização é ter a capacidade de responder rapidamente quando acontecer um vazamento de dados. Então, isso aqui é um aspecto muito importante que em outras oportunidades nós podemos explorar, em outros vídeos, em outros eventos que eu já fiz, eu tenho tenho explorado isso, mas enfim, né, faremos outras aí desse nível, mas esse item aqui que eu coloquei agora é extremamente importante, pessoal. Bom, as características do DPO, né? Quem é o DPO? Quem é o encarregado? Esse profissional, ele é um profissional que a lei traz, né, como sendo alguém
basicamente, se eu puder resumir, é alguém que fará o meio de campo entre a empresa e o governo. Quando eu falo governo, eu também estou me referindo à ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que está em desenvolvimento, em fase de criação. Então, essa pessoa, ela intercederá pela empresa quando o governo e a ANPD pedirem alguma informação a respeito. Ele também, esse TPO, essa pessoa será o meio de campo entre a empresa e os titulares de dados que, porventura, venham pedir alguma informação para a empresa. Ele vai ser o responsável por, de alguma maneira, né, viabilizar e fazer com que a informação que o titular dos dados pediu seja encaminhada para essa pessoa, né, quer seja por procedimentos, por chamados, por uma equipe que vai apoiar, enfim, mas ele tem que ser o responsável por fazer com que isso aconteça de alguma maneira. Ele também faz o meio de campo entre a empresa, né, e problemas que acontecerem frente às empresas, enfim, incidentes de vazamentos de dados. Então, ele tem que ter, aí agora a gente vai entrar em algumas particularidades que esta pessoa precisa evoluir, precisa trabalhar, caso ela não tenha, né? Então, uma pergunta que eu mesmo fiz no início, né, e que a gente acaba respondendo aqui, puxa, mas, e que a gente ouve muito, né, mas, puxa, da onde que vem, da onde que como que eu conheço esse profissional, de onde que ele sai, né? Ele precisa conhecer o negócio, ele precisa entender o meio que ele está trabalhando, né? Ele precisa ter um bom trânsito, comunicação entre as áreas. Ele precisa, de fato, ter uma boa comunicação, saber ouvir, saber se posicionar, né? Ele precisa, de fato, transitar pelas áreas. É um profissional que pouco vai ficar sentado, né, assim, por assim dizer, porque ele precisa conversar com as pessoas. Ele precisa ter uma abordagem orientada a risco. Como esse projeto ele é um projeto grande, né, e depois ele se transforma num programa, ou seja, ele tem uma continuidade, ele precisa, né, ter itens priorizados. Nós não conseguimos fazer tudo que é elencado no mapeamento, né, num plano de ação para executar. Na empresa não se consegue pegar um plano de ação com 75, com cento e poucos itens e sair executando todos de uma vez. Então precisamos ter uma abordagem orientada a risco para que possamos elencar as prioridades que precisam ser resolvidas. Empatia. Isso aqui é algo muito, muito importante, pessoal, porque vocês percebem que eu não estou falando, né, alguns itens que nós estamos comentando aqui não são itens que tu aprende numa faculdade, tu aprende num curso, a não ser que faça um curso de desenvolvimento pessoal, um coach, alguma coisa assim, mas são características da pessoa, do profissional, que ele pode trabalhar isso e evoluir, né, mas também que muitas vezes já é uma coisa natural dele. A empatia é essencial, porque a empatia ela contempla várias situações aqui que a gente já abordou e vai abordar, né? Ela precisa se colocar no lugar do outro, né? Porque é muito fácil chegar numa localidade, num setor, num departamento e despejar ali dezenas de itens que a área tem que executar, e plano de ação, e cobrar, mas entender, né, se aquele departamento compreendeu o que precisa fazer, estar à disposição para apoiar no desmembramento daquelas atividades, né, ter a maneira certa de posicionar esse assunto. Enfim, a empatia ela fala não só para isso, é para a vida, né, ela é necessária. Curiosidade. O encarregado ele precisa dar uma mexida, uma fuçada, como assim, por assim dizer, ele precisa de fato ir atrás das coisas, porque muitas coisas não vão chegar até ele, né? A empatia te ajuda porque as pessoas podem te ajudar te dizendo situações que podem acontecer. E a curiosidade, ela te ajuda a ir um pouco mais a fundo, a conversar com áreas, a ver coisas que de repente ninguém viu. Enfim, é necessário curiosidade para estudar o conteúdo, para trocar ideia com as pessoas, tem que ser questionador, para poder fazer um bom trabalho, um bom mapeamento e dar conta desse trabalho dentro da empresa. Trabalho em equipe, né, pessoal? Não, mandorinha só não faz verão. Em muitas organizações,
né? Nós estamos falando para públicos de todos os tamanhos, para uma startup com 2 pessoas, né, 10, 20, 100, 1000, enfim, né? Mas sem entrar aqui no mérito da questão, o trabalho em equipe é extremamente necessário. Em algumas organizações aí de grande porte, o DPO ele vai receber informações que uma equipe, que pessoas que hoje estão apoiando já trabalharam, porque não tem como, dependendo do volume do trabalho, uma pessoa só executar tudo. Ela vai precisar de pessoas apoiando. Né? Conhecimento jurídico, com certeza se faz necessário. Não, a lei ela não coloca isso como uma exigência para esse profissional, essa profissional ser um encarregado, um DPO, mas obviamente tem que possuir um conhecimento jurídico. Conhecimento jurídico se adquire estudando. Em nenhum momento aqui eu estou dizendo que tem que ser alguém da área jurídica o DPO. Pode ser da área jurídica, sem problema nenhum, porque é uma lei, né? Mas eu, por exemplo, sou da área de segurança da informação, e estou estudando a lei, estou fazendo cursos, estou me especializando, converso com pessoas para poder atender da melhor maneira possível. Familiaridade com tecnologia, da mesma forma. Pode ser alguém da área de segurança, da área de TI, pode, claro que pode ser, mas também não precisa ser efetivamente, mas essa pessoa, né, de uma outra área que vier a receber esse cargo, ela precisa buscar familiaridade com tecnologia, conhecer os conceitos, pelo menos, para que ela possa saber do que se está falando quando alguém abordar algum conteúdo. Bruno, eu estou tentando respeitar o horário aqui, daqui a pouquinho já estou terminando, tá? Estou dando uma corridinha aqui. Perfeito. Perfeito. Eu posso seguir aqui? Como é que está com o nosso colega Davi? Já está à disposição para entrar? Tudo tranquilo? Depois? Tá à disposição, mas pode Ah, seguir, pode seguir. legal, tranquilo. Uh, então, finalizando essa tela aqui, pessoal, o DPO, o encarregado, ele pode sair de qualquer departamento, porém, ele precisa buscar apoio, né? Estudando, buscando conteúdo, mas buscar apoio com outros profissionais. Se eu sou do jurídico e eu estou DPO, eu preciso buscar apoio com outros profissionais. Né? Preciso buscar apoio na TI, preciso buscar apoio, né, na área de riscos, compliance, enfim. Se eu sou da área de TI, sou de PO, eu preciso buscar apoio com o jurídico, com outras áreas, com qualidade, com compliance. Então, independente da área que o DPO, né, sair para receber esse cargo, ele precisa ter esse apoio. Agora, olha só que interessante, deixa eu ver se já na próxima tela aqui. Aqui eu já vou colocar. Olha só que interessante. Eu coloquei para vocês agora há pouco que, independente da área que o DPO sair, só que nem sempre, pessoal, o DPO sai da área que ele originalmente está. Aqui é que a gente de fato entra né, no ápice aqui do nosso título do nosso webinar. Por quê? Porque o que nós estamos vendo hoje nas organizações, né? As pessoas se preparam, né, estão se preparando, estão fazendo cursos, estão se especializando para assumir essa função, mas ainda como é um cargo novo, as empresas elas têm resistência ainda em entender exatamente a atribuição e responsabilidade desse cargo. E eu estou falando baseado no que eu percebo, no que eu vejo. Né? Não é uma percepção, não fiz uma pesquisa a nível nacional, não é isso. Mas eu percebo muitos colegas encarregados de dados de DPOs que não deixaram as suas atribuições anteriores e acumularam o cargo de encarregados. Tá? Isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Uh, Nós teríamos que ter um pouco mais de tempo para discutir todas essas nuances. Mas, porque assim, eu não posso dizer que é errado e nem que seria exatamente certo, porque dependendo do tamanho de uma empresa, não dá para ter um DPO, né, só para fazer aquilo ali. Ele precisa também apoiar com outros só para fazer as atribuições de DPO. Ele precisa continuar apoiando uma outra área que ele estava ou alguma outra atribuição. Agora, em empresas um pouco mais complexas, né, a gente começa a falar aí já daqui a pouco de médio e grande porte, é mais, se eu tiver que botar numa balança, dadas as circunstâncias e particularidades de cada empresa, acredito que a gente tende a dizer que esse profissional, com o passar do tempo, ele vai ter um nível de atribuição grande e a empresa vai perceber, ou ele vai conseguir justificar que ele precisa estar focado neste assunto. Tá? Então, o que está aí, por isso que nós falamos, o ideal e o possível. Né? O ideal é que esse profissional foque nisso, porque são muitas questões a serem resolvidas. Ele tem que ter uma visão ampla de toda a empresa.
em todos os aspectos, né? Agora, o que a gente está vendo que seria o possível? Nós estamos vendo pessoas assumindo esse cargo, porém não deixando de fazer as suas atribuições do cargo anterior ou atual que ela estava. É isso que a gente vê muito. E isso sempre para a organização é um equilíbrio entre os riscos e as oportunidades, né, em relação ao negócio. Então, só que isso, o que eu posso passar para vocês é que em muitos casos esse encarregado vai ter que ajudar a empresa a compreender, né, o porquê que ele tem que focar nisso. Ou seja, ele vai ter que colocar os riscos em evidência para que ele demonstre, olha, enquanto eu não estiver focado nisso, eu estou deixando de atender aspectos relevantes aos quais tu precisa que seja atendido. Vamos lá, pessoal, para a gente não perder aqui o tempo estimado. Bom, tudo na empresa, né, eu entendo que ela percorre as pessoas. Não adianta nós termos tecnologia implementada, muita tecnologia, ferramenta. Obviamente, isso é necessário, com toda certeza, precisa de tecnologia. Mas só a tecnologia, não adianta ter 40 ferramentas e ninguém para monitorar, para cuidar, para ajudar, para ajustar as regras de negócio. Processo. Processo é extremamente importante para colocar ordem na casa. Agora, ter por ter também não vai adiantar as pessoas não seguir e não entender o porquê que está fazendo. Agora, as pessoas, elas, se não tiver não adianta ter tecnologia, processo, se as pessoas não estiverem envolvidas nesse assunto, aculturadas neste assunto. Então, nós estamos falando aqui de treinamento, de conscientização. Então, a gente, uma abordagem que eu procuro ter é, antes de falar de LGPD no ambiente corporativo, eu falo de privacidade e proteção de dados no aspecto pessoal daquele colaborador. Ele precisa entender os riscos do mau uso dos dados na vida particular dele, da família dele, dos filhos, da filha, da esposa, enfim. Só assim, depois que ele entender o que estão fazendo com os dados dele lá na rua, os riscos que ele está e os prejuízos e problemas que ele pode ter, aí ele vai compreender quando a gente falar de privacidade de dados e proteção de dados dentro do ambiente corporativo. Então, isso aqui é um item extremamente relevante que a gente precisa compreender, pessoal. Precisamos trabalhar o colaborador para que os processos de tecnologia façam sentido e sejam empregados da maneira correta. Bom, aqui nós temos hoje um objetivo na nossa conversa, mas mesmo quando eu tenho horas e horas para falar do assunto, ou quando eu tenho um tempo maior, eu quase não abordo as questões relacionadas a multas, tá? Por quê? Porque eu tenho a seguinte abordagem. O que importa, olhando com o olhar do empresário, o que vai importar neste momento, claro que a multa importa, tudo com certeza é super relevante, mas o que a maneira como a gente consegue chegar lá, né, e pegar ganhar o interesse e a atenção do empresário é como? Tu tens que te importar como que o concorrente está levando o assunto de LGPD na empresa dele, né? Então, tu não tem que te importar, né? Não é que não tem, mas vamos lá. Entre, né, levar em consideração agora as multas, tu tem que levar em consideração o que o teu concorrente está fazendo com a LGPD. Porque se ele já estiver começando a implementação, né, quando tu tiver que concorrer com ele numa licitação ou para buscar cliente, a primeira coisa que o cliente vai perguntar é como que vocês estão em relação à adequação da LGPD? E se o teu cliente, se o teu concorrente disser que está 5% na tua frente, tem um plano de ação, alguma coisa assim, ele já está na tua frente. Então, isso é que de fato vai fazer a relevância para te manter os teus clientes e ganhar novos. A gente está falando, pessoal, até não é de ganhar novos clientes nesse primeiro momento, é de manter os teus atuais. O ganhar novos clientes é a consequência do teu trabalho em relação à adequação. Então, por fim, pessoal, aqui é só um quadrinho que a gente ilustra aquela tela anterior de pessoas, processos e tecnologia, né? Nosso amigo ali, passando ali então por uma biometria, por retina, por uma porta, né, de ferro. Então aqui eu digo que a empresa tem muita tecnologia. Aí nós vamos no segundo quadradinho ali, ele está passando por raio laser, né? Então ali eu digo que é processo. Finalmente ele chega na informação que ele precisa. E aí, o que o nosso amigo faz? Bom, pessoal, a senha crítica aqui é password 123, ou seja, ele não foi aculturado, ele não entendeu por que ele passou por tudo aquilo. Então, não faz sentido tecnologia e processo se ele não entender do que está se tratando. E por fim, pessoal, não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Dito isto,
agradeço pela oportunidade, espero ter conseguido aí apoiar, agregar um pouquinho valor aí e conhecimento para os colegas, e nos vemos aí em outros eventos, e estou sempre à disposição para batermos um papo e trocar uma ideia, né? É um prazer aí estar com vocês. Agradeço, então, Bruno. Muito obrigado, Paulo, pela apresentação. Nós temos duas perguntas aqui sobre o tema. Obrigado, Rodrigo, pelo envio das perguntas. A primeira é, para pequenas empresas, o que muda? O desafio, ele é o mesmo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo certinho? Show. Tá bom. Perfeito. Então, assim, para as pequenas empresas, o desafio, sim, é o mesmo. Porém, o presidente Bolsonaro, em uma das incursões aí, em uma das alterações na lei, ele colocou que para empresas pequenas, ainda também não está estipulado o que isso significa, qual é o parâmetro para se dizer, mas ele colocou alguma coisa nesse sentido. A NPD, quando estiver finalizada, uma das atribuições dela é, de fato, flexibilizar alguma questão relacionada à LGPD para as pequenas empresas. Agora, o que é essa flexibilização? Não sei te dizer, porque ele não especificou. É alguma coisa que a NPD vai acabar colocando, facilitando. O que, Paulo, por exemplo? Eu acredito que não vai ser em relação ao nível de tratamento de dados. Eu acredito que fique estranho se eles facilitarem. Não, agora tu pode manipular dados sensíveis sem ter aí o nível de exigência pedida aí pela lei. Eu acredito que daqui a pouco as multas e sanções vão ser mais flexibilizadas em relação a isso, mais amenas, ou vai ter um prazo maior, enfim. Mas agora eu não acredito que que será flexibilizado o cuidado que aquela pequena empresa tem já que ter com os dados pessoais sensíveis. É a minha opinião. Perfeito. E a outra pergunta que nós recebemos é: as características do profissional são as mesmas em grandes empresas e pequenas empresas? Sim, são as mesmas. O que muda é a intensidade de algumas daquelas características. Porque, por exemplo, uma empresa pequena de 2 pessoas, quando a gente fala um bom trânsito entre as áreas, daqui a pouco teu bom trânsito é tu virar para o lado da cadeira, né? Ou tu pegar, mexer no ombro do colega ali, se for o caso. Mas isso, mesmo assim, às vezes, quando tu está numa sala com 2 pessoas, tu ainda não consegue, tu pode ter dificuldade em te comunicar. Né? Ou passar o teu conteúdo, ou poder passar alguma informação. Então, a boa comunicação e o bom trânsito é o mesmo, a empatia, o conhecimento jurídico, o conhecimento técnico, né? Ou seja, é um profissional multidisciplinar. E se nós estamos falando, né, eu sei que a pergunta foi para pequenas empresas, mas para empresas maiores, essa multidisciplinariedade ela acaba se expandindo para outras pessoas que vão apoiar o DPO a implementar. Agora, numa pequena empresa, ele ainda vai buscar esse apoio, mas ele vai ter que, de fato, aí, ter condições de ter essa aí, de ter vários braços aí nesse sentido, né? Conhecer gestão de riscos, conhecer compliance, conhecer um pouco de auditoria para poder monitorar os processos, segurança da informação, TI, jurídico, as leis ao redor da LGPD, porque não é só LGPD, né? Porque para defender algumas questões dentro da empresa nós precisamos conhecer outras regulamentações. Lei de acesso à informação, Marco Civil, para quem é para a área da saúde lá, nós temos que conhecer lá a lei do prontuário, temos que ver os itens da ANS, financeira, Bacen, 4658, PCI. Então, assim, nós temos que nos embasar com outras regulamentações para poder adequar a empresa também. Perfeito. E a gente acabou de receber aqui uma última pergunta. Obrigado, Roberta Fulgiarini, pela pergunta. Como a LGPD afeta o RH em relação aos dados dos colaboradores? Excelente pergunta. Eu recentemente fiz um evento para a LGPD para o marketing, né, para 80 localidades aí relacionadas à operadora de plano de saúde. Mas tem também como nós abordarmos LGPD para várias áreas, tá? Mas a RH também é uma que vai passar por um processo aí também bem significativo em relação ao LGPD. Né? Quando nós estamos falando de RH e colaboradores, como eu falei ali no início da nossa conversa, o colaborador também é um titular dos dados. Então, por exemplo, esse colaborador ele deixa de ser colaborador. Ele pode exigir para a empresa, um tempo depois, uma satisfação sobre o uso dos dados. Como que a empresa está manipulando os meus dados desde que eu saí?
a empresa vai ter que ter uma justificativa para dizer, né, por que ela mantém aquele dado. Se esse ex-colaborador pedir para excluir as informações, ela vai ter que estar embasada em alguma regulamentação para manter aquele dado dentro da empresa. Não, por questões fiscais eu tenho que manter o teu dado aqui por X tempo. Né? Ou seja, eu estou buscando embasamento em outra regulamentação. Então, a gente também está falando daquele currículo que é enviado para a empresa e daqui a pouco a pessoa não sabe o que vai ser feito com o currículo, quanto tempo o currículo vai ficar na base, a pessoa que enviou, o futuro candidato, não sabe como pedir informação, não sabe como alterar os dados do currículo, daqui a pouco a gente pega esse currículo e encaminha para uma outra empresa querendo ajudar, mas o dono daquele currículo não autorizou isso, e se o dado vaza lá daquela outra empresa que tu quis ajudar, e de uma maneira se evidencia que vazou da tua empresa. Então, ou seja, a gente tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade, continuar ajudando. Mas só para finalizar essa dica, por exemplo, pô, então eu não posso mais ajudar as pessoas compartilhando currículo? Claro que pode, mas chega para o dono daquele currículo e fala, olha, uma sugestão que eu te dou, manda o teu currículo para aquela empresa lá, entendeu? Em vez de eu mandar, pede para aquela pessoa mandar. Tu indica, ó, liga para aquela pessoa, eu sei que estão precisando de gente naquela empresa, fala com fulano. Ou seja, a gente continua ajudando, mas não fomos nós do RH que compartilhamos a informação ao qual não nos foi autorizado a fazer. Perfeito. Muito obrigado, Paulo, pelas respostas. Exato. Davi, vou passar a apresentação para ti. Fica à vontade Tá aí certo. para iniciar. Ok. Deixa eu compartilhar aqui. Uhum. Bom, beleza, então. Muito boa tarde, pessoal. Meu nome é Davi, sou especialista de segurança aqui na InfraTI. Eu tive um probleminha ali no início do evento, mas tudo certo, tudo resolvido agora. Que bom. Bom, a ideia, então, dessa parte da apresentação, eu vou fazer, então, uma relação do princípio que diz a lei sobre a parte de segurança, né? Então, a lei ela tem 10 princípios, né? Devido ao tempo, a gente não vai entrar no mérito dos demais. Então, o princípio de segurança, ele se diz respeito à tomada de medidas técnico e administrativa, né? Para proteção de dados pessoais. Então, o enfoque aqui vai ser um pouco mais algumas ferramentas, né? Que vão auxiliar na proteção dos dados pessoais dentro de uma organização. Você tem alguns tópicos. Eu ia apresentar um vídeo aqui sobre anatomia de um ataque, que é bem interessante, só que acabou não dando tempo. Eu vou mandar aqui no chat o link para quem quiser depois acessar no final da apresentação que eu posso mandar. Também vou falar um pouco sobre a arquitetura moderna da segurança. E também citar as ferramentas que a Cisco tem hoje no mercado, né? Fazer uma correlação dessas soluções, o quanto que elas entregam de visibilidade e valor para o negócio. Então, esse aqui, eu vou explicar rapidamente aqui, então, sobre um exemplo, né, hipotético aqui de um ataque, quando, por exemplo, um CEO de uma grande empresa da Bolsa de Valores, ele tem seus perfis em redes sociais públicos, e uma pessoa mal intencionada acaba capturando essas informações e, utilizando técnicas aí de engenharia social, começa a trocar alguns e-mails com o time comercial, né, dessa empresa, obtém algumas informações básicas e, através dessas informações, ele cria um domínio, né, um e-mail falso, né, trocando apenas uma letra da organização. Então, fica bem imperceptível, assim, das pessoas identificarem que aquele e-mail é um e-mail falso. E ele envia esse e-mail em nome do CEO da empresa para todos os colaboradores, né, com um anexo contendo um arquivo malicioso. Então, como vem do CEO, todo mundo acaba acreditando e clica nesse e-mail e baixa esse arquivo e executa. Bom, o que acontece, então, todas as estações, muitos dispositivos acabam sendo infectados, ocorre um grande vazamento de dados, né, na empresa, e isso sai na mídia, isso dá muito problema, e é bem para exemplificar como isso pode acontecer na vida real mesmo, né. Então, é um vídeo bem legal, depois eu vou mandar o link ali no chat para vocês, quem ficar interessado, dar uma olhada.
Então, vou começar aqui sobre a arquitetura, né, de segurança para os dias atuais. Então, basicamente, a gente precisa garantir a segurança em todos os lugares, né? Então, na rede, no endpoint, na nuvem e nas aplicações. E quando eu falo aqui, por exemplo, em endpoints, eu falo tudo. Eu falo o desktop, eu falo o celular pessoal, o tablet, o computador, notebook. Eu também tenho que garantir, né, confiar nesses dispositivos através de validação de identidade, né? Até vem bem ao encontro que o Paulo comentou, né? Eu tenho que saber que aquele dispositivo que está dentro da minha rede, dentro da minha organização, ele realmente é da minha organização. Não posso deixar dispositivos de fora, né, terem um acesso ilimitado dentro da minha rede, dos meus dados. Eu também preciso compreender, né, os tipos de ameaças. Hoje nós temos ameaças que são conhecidas e ameaças desconhecidas, né? Ameaças conhecidas, elas são mais simples de tratar porque elas já estão disseminadas aí mundialmente. Então, a gente já tem vacinas de antivírus, já temos como lidar com esse tipo de problema de forma mais rápida. E temos também ameaças de desconhecidas, né? Que também são conhecidas como ameaças de dia zero. Essas ameaças são um pouco mais complexas, porque como ninguém ainda enfrentou esse problema, né? Ninguém recebeu esse tipo de arquivo, o malicioso, né? Pode ter sido criado para fazer um ataque direcionado para alguma pessoa, alguma organização. Eles são um pouco mais complexos de identificar. E aliado a isso, para esse tipo de arquitetura aqui que eu estou mostrando, a gente precisa ter um gerenciamento de incidentes, né? Uma resposta a incidentes. Então, eu tenho que ter um método rápido para detectar, investigar e remediar. Também vem bem ao encontro daquelas questões que o Paulo acabou levantando, né? De como que eu vou fazer para conseguir ter uma rápida ação para detectar alguma ameaça dentro da minha rede, minha organização. E todos esses três pilares aí sendo alimentados por tecnologia, alguma tecnologia, né, alguma inteligência, né, que acaba lançando informações e atualizações de base de dados de vírus, assinaturas, para a constante atualização de detecção e manutenção de todo o ambiente. Falar um pouco rapidamente aqui sobre a Cisco, né, que é a empresa que nós trabalhamos hoje aqui na InfraTI. Então, a Cisco ela é líder mundial em soluções de TI, rede de segurança cibernética. Ela ajuda empresas de todos os tamanhos, né, a transformar a maneira como as pessoas se conectam, comunicam e colaboram. Então, uma empresa que está aí no mercado há bastante tempo, aí, uma das pioneiras, né, na questão de redes e internet. Eu coloquei aqui algumas aquisições aqui para justamente exemplificar, né, o quão que a empresa investe em tecnologia, em inovação, né? Esse slide aqui eu tenho até 2016 ali, né? Mas de 2016 até agora ela já adquiriu mais ou menos umas 23 novas empresas, né? Até 2020. Então, percebe-se que ela vem por muitos anos sempre com essa mentalidade, né? E de 2010 para cá, ela começou a fazer um investimento muito alto na parte de segurança, adquirir empresas que tratam, né, de segurança e também desenvolver produtos específicos para a segurança, né? Eu separei aqui alguns produtos que, na minha opinião, eles têm mais a ver com esse movimento aí da LGPD, né? Eu não vou listar, claro, não vou listar todos os produtos porque não vai dar tempo. E também quero deixar claro aqui que não existe também uma receita de bolo, né, para atender todos os requisitos da lei, mas no final das contas eu vou mostrar que as soluções aí, quando elas ficam integradas, elas vão atender muitos requisitos que a lei acaba exigindo. Então, eu vou começar aqui com o Cisco Talos. O Cisco Talos ele é uma fonte unificada de inteligência para detecção de ameaças, né? Então, o que acontece? Ele atua como um feed, né, externo, conforme eu mostrei ali nos slides anteriores na parte de arquitetura. Ele está integrado praticamente com todos os produtos da Cisco de segurança.
Então, por exemplo, aqui, e-mail, né? Quando chega um e-mail de uma origem que envia muitos spams, né, para a caixa de correio com e-mails falsificados ou arquivos maliciosos, a ferramenta de segurança de e-mail da Cisco, ela consulta, né, a nuvem do Talos, verifica se aquele domínio que está mandando e-mail, ele é um domínio confiável, ele é um domínio que foi criado recentemente, né? Acontece muito de, por exemplo, quando alguém quer realizar um tipo de ataque, cria um domínio novo que tem 2 dias, 3 dias. Então, a gente consegue ter essas informações, todas elas concentradas no Talos e remediar de forma mais fácil, né, mais rápida. Ele tem muitas outras funções aqui, categorização de URLs que possuem conteúdo malicioso, conteúdo com vírus, né? Ele vai estar classificando isso e vai estar alimentando todas os produtos, né, da Cisco de segurança. Filtragem por DNS, filtragem por IP, IPs de países que têm um risco maior, sei lá, a China, por exemplo, que às vezes fazem alguns tipos de ataques, né? Então ele vai ter um banco de dados com todas essas informações organizadas e classificadas para que os produtos eles consumam, né, essas informações aí. Então, depois do Cisco Talos ali, como ele é a base, né, de tudo isso, eu vou citar mais algumas aqui. O Threat Response, ele basicamente ele é um pilar para a unificação de investigação de incidentes, né? Então, ele é uma plataforma na nuvem, onde eu consigo registrar os meus produtos de segurança e ter uma visão mais unificada. Depois, no final, vou entrar mais no detalhe, porque ele está bem relacionado com um outro produto, ele é pré-requisito, na realidade, de um outro produto de visibilidade que a Cisco lançou recentemente. Eu também selecionei aqui o Cisco Umbrella, que, na minha opinião, é um produto muito fantástico. Ele, de forma rápida, assim, a gente consegue entregar muita coisa para uma empresa, ou para por exemplo, que precise fazer alguma filtragem ou algum processo de detecção de ameaças, né, para o endpoint. Daqui a pouco essa pessoa ela leva o computador para casa, ou até mesmo dentro da empresa, né. Então ela provê essa linha de defesa primária, assim, ela não envolve muita complexidade, é muito mais fácil de implementar. Selecionei aqui também o Cisco AMP para endpoints. Ele é um antivírus muito melhorado, digamos assim, até nem sei se o correto seria falar antivírus, porque ele possui uma tecnologia que vai além do antivírus, né, tradicional. Então, aquelas ameaças de dia zero que eu acabei comentando no início da apresentação, que são difíceis de detectar, quando a gente utiliza o Sysclamp, a gente consegue classificar arquivos desconhecidos que chegam, né, nos dispositivos e enviá-los para a nuvem para fazer uma retrospectiva, fazer uma análise. Então, esse arquivo, de fato, ele é enviado para uma máquina executar esse arquivo na nuvem, e ela executa e verifica se esse arquivo alterou, por exemplo, informações do sistema, tentou roubar algum dado do sistema e fazer o upload para fora. Então, ela vai fazer uma série de testes, né, e métricas para ver se esse arquivo ele é considerado um arquivo suspeito. E depois que ela faz essa execução, ela gera um relatório, né, contendo uma nota para esse tipo de arquivo, que até então ele era desconhecido. E se essa nota ela for uma nota ruim, o arquivo ele vai ser considerado como um arquivo malicioso. Automaticamente, todos os que receberam esse arquivo, esses dispositivos, eles acabam mandando para a quarentena, e caso, né, esse arquivo ele já tenha começado a fazer alguma coisa dentro da rede, a gente consegue ter toda a rastreabilidade, né, então a visibilidade daquilo que foi alterado, daquilo que foi mexido, que não deveria ter sido feito, né. Falar rapidamente aqui do Cisco Duo, ele é uma ferramenta de duplo fator de autenticação, então ele vai ajudar justamente nesses casos de senha fraca, então ele pode ser integrado com VPN. Quem está trabalhando remoto agora, né, por causa da pandemia, provavelmente está utilizando uma VPN, né,
o que pode acontecer, às vezes, a senha do usuário não é uma senha forte, né? Então, uma pessoa que está trabalhando remoto pode sofrer um ataque de força bruta, inclusive várias tentativas de acessar a conta dessa pessoa da VPN com uma senha fraca. Então, com o Cisco Duo, a gente consegue aumentar o nível de segurança, porque vai exigir um token, né, para a pessoa digitar. Além da sua senha, ela precisa informar esse token, né? Então, ele é um aplicativo que tu pode instalar no celular e confirmar para estar verificando essas informações de token. Também separei aqui o Cisco Email Security. A grande parte, a maioria dos ataques que chegam hoje nas empresas, eles chegam através do e-mail, né? Então, apesar do e-mail parecer algo que já está ficando meio arcaico, mas ainda é a maior fonte de entrada de arquivos maliciosos e ameaças, né? Então, o Cisco Email Security da Cisco, ele tem a proteção contra spam, contra phishing, ele faz todo esse controle, né? E também ele consegue identificar alguns tipos de vazamento de informações, ou seja, até de algum funcionário, daqui a pouco ele está tentando fazer o envio por e-mail de conteúdo sensível da empresa, né? A gente consegue identificar isso pela ferramenta. E por último aqui, mas que na minha opinião é o que vem mais de acordo com a LGPD, o Cisco Staffwatch. O Cisco Staffwatch, ele é uma ferramenta que é instalada dentro da rede de um cliente, de uma organização, e ela utiliza técnicas de machine learning para aprender o comportamento de uma rede. Então, vai exatamente ao encontro daquilo que o Paulo falou sobre como detectar um vazamento de dados. Então, se durante uma semana o meu tráfego de rede, do meu servidor do data center, ele é X, e daqui a pouco, do nada, esse tráfego ele começa a aumentar muito abruptamente, e eu começo a olhar assim, pô, mas esse tráfego aqui está indo para uns destinos aqui que não deveriam estar indo, né? Eu consigo ter alertas e também automatizar, né? Daqui a pouco bloqueio, né, desses endereços, dessas estações, para ajudar justamente na rápida detecção de um possível vazamento de dados. Então, as outras ferramentas que eu falei são para prevenir, né? E o Cisco Staffwatch ele ajuda também a detectar caso algum vazamento de dados tenha ocorrido. Então, aquelas soluções que eu falei são apenas algumas. A gente tem uma gama enorme aqui. Basicamente, a gente consegue integrar, então, muitas tecnologias conversando juntas da Cisco. Então, cada bolinha dessa aqui ela representa o que a solução integra com a outra, ela vai trazer, né? Então, as bolinhas vermelhas ali, elas vão diminuir o tempo de detecção, né, de uma ameaça. As bolinhas laranjas, elas vão diminuir o tempo de investigação. As azuis, elas vão aumentar a prevenção de ameaças, né? E as verdes vão diminuir o tempo de remediação. Então, não é uma ou duas ferramentas que têm esse objetivo. Então, são várias camadas, né, executando esse processo de forma conjunta. Só que olhando assim, a gente não consegue ter uma visibilidade, né? Parece meio complexo, pô, mas tem muita ferramenta, mas como é que eu vou ver o que está acontecendo? Então, recentemente a Cisco lançou a plataforma do SecurityX. O SecurityX ele é uma plataforma na nuvem, que o objetivo, na realidade a palavra-chave para o SecurityX é simplicidade, né? Então, simplicidade na gestão de incidentes. O que adianta ter um monte de ferramenta na minha rede e eu não conseguir pegar esses dados e transformar numa informação, né? Porque para mim o que importa é uma informação, pô, eu vou entender que eu estou sofrendo um ataque desse endereço aqui para esse destino e eu tenho que fazer alguma coisa. Então, isso daí é uma informação que eu consigo tomar uma ação, né? Então, aqui é só para ter uma ideia do conglomerado de coisas que a gente consegue jogar dentro do SecurityX. Então, na esquerda, nós temos várias soluções de segurança, e essas soluções, elas
as informações delas acabam sendo concatenadas, né, dentro do SecuriX, trazendo uma visibilidade ali muito, muito boa, assim, né, tanto questão de endpoint, e-mail, firewall, inclusive o StaffWatch, que ele tem alguns países aqui com alto risco aqui que ele acabou listando, né. Então, para fechar, eu acho que é bem isso, assim, muitas das respostas ali das perguntas que o Paulo acabou fazendo, a gente consegue entregar, né, com algumas soluções técnicas, né, mais voltado para a parte técnica, para estar em conformidade ali com o LGPD e poder demonstrar isso, né, caso ocorra algum problema, não, mas nós tomamos medidas técnicas, está aqui, né. É isso aí. Eu vou mandar o link aqui do vídeo no chat. Perfeito. Davi, nós temos uma pergunta aqui. É possível integrar ou combinar as soluções da Cisco com outros fabricantes do ambiente do cliente? Sim, sim. Inclusive, o SecuriX ele permite, né, a integração com não só com equipamentos da Cisco, né, soluções da Cisco, mas também com soluções de terceiros, né. Hoje em dia, para tudo se utiliza APIs, então fica mais simples, né. Talvez tenha que ser desenvolvido, né, alguma forma de integração, mas com as APIs é possível integrar bastante coisa, sim. Perfeito, perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Ainda temos 1 minuto aí. Dá mais um tempinho caso alguém queira fazer uma pergunta. Já aproveitar para agradecer a presença de todos, em nome da InfraTI, agradecer também ao Paulo e ao Davi por toparem esse projeto, por conduzirem e nos trazerem essas informações, e também agradecer a Cisco por nos proporcionar, desenvolver esse tipo de evento. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos. Paulo, quer fazer algum agradecimento aí rapidamente? Ainda estamos dentro do tempo. Claro, de novo, né, é sempre um prazer, um privilégio aí, falar um pouco desse assunto e com amigos aí tão queridos como a InfraTI e Cisco, e contem sempre comigo. É um conteúdo vasto, é um conteúdo multidisciplinar, mas o crescimento que a gente tem como pessoa e como profissional é muito grande. Então, vale a pena encarar, e se você não está diretamente ligado com esse assunto, fazendo esse projeto de adequação, em algum momento você vai ser incluído nele, nem que seja para apoiar de maneira indireta. Então, esteja preparado, porque com certeza isso vai ser positivo aí para a tua carreira e para a tua vida também. Perfeito. Então tá certo. Ó, pessoal, pintou mais uma pergunta aqui. Quais as ferramentas citadas podemos considerar muito importantes para se ter em uma empresa? Acho que é contigo aí, Davi. Uhum. Assim, no meu ponto de vista, uma das mais importantes que gera mais visibilidade é o AMP for Endpoints, a nível de estação, né? Uma solução só, ela não vai conseguir te entregar, né? Tudo que deveria ser. Mas, como a pergunta foi assim, qual das soluções, né, que no ponto de vista integraria mais coisas, né, o AMP for Endpoints, ele dá uma visibilidade gigante, assim, do que está acontecendo dentro dos teus dispositivos, né, então, só com ele tu já consegue fazer muita coisa, assim, em termos de segurança. E também o filtro de e-mail também, na minha opinião, já que a maioria das ameaças elas acabam vindo por e-mail, né? Se tu tem um ambiente on-premises, não tem nada de filtro, ou então tu utiliza algo muito básico, assim, é bem interessante ter esse cuidado com a parte de e-mail ainda, né? Sim, sim. Perfeito, então, pessoal. Quero mais uma vez, então, agradecer a presença de todos e encerrar aí com 2 minutinhos a mais do nosso tempo, todos, e desejo uma boa noite. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Boa Obrigado, noite, pessoal. Davi e Bruno, pela parceria aí. Nos vemos em uma outra oportunidade. Obrigado, Obrigado, Paulo Paulo. e Davi. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.